Então, a gente vai tentar pensar essa questão hoje sobre o porquê da gente se apaixonar por quem nos despreza. Porquê da gente se ver em situações de amar quem não é capaz de nos dar amor, né? Capaz de nos apoiar, capaz de nos colocar aí como seres humanos dignos de respeito, dignos de amar e ser amado. Essa é uma questão das mais importantes da história humana. E a filosofia ela não dá conta de pensar o porquê disso acontecer. Porquê da gente volta e meia se ver numa situação que é amar as pessoas que nos desprezam, né? Amar pessoas que não são pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole. E assim, é claro que com certeza deve ter, até em Platão, diálogos que contemplam essa questão. Talvez seja insuficiência minha não conseguir enxergar autores que contemplem essa questão. Mas de uma forma assim simples, a filosofia, pelo que eu entendo, não dá conta de contemplar essa questão porque não é do âmbito da racionalidade, não é do âmbito do que é possível, alcançável ao conhecimento filosófico. A filosofia ela dá conta de pensar aquilo que é pensável. Aquilo que não é pensável, a gente precisa pensar a partir de outro instrumento ou de outros instrumentos, que no caso são a literatura ou as artes em geral. Então, assim, a gente tem isso, né, dessa possibilidade de considerar sim como se dá o amor a partir da filosofia, mas não como se dá o amor por quem mantém desprezo com relação à nossa existência enquanto seres humanos. Então, assim, o que a gente pode fazer, já que a gente está tendo aula de filosofia e não de literatura, é pensar algumas referências que de alguma forma contemplam essa característica da gente poder se ver amando quem não nos ama. E aí o que a gente tem, eu acho que uma autora muito importante para pensar essa questão é a Safo. Safo de Lesbos é uma poetisa que existiu numa ilha chamada Lesbos, que fica depois do que seria a referência da Grécia, porque fica depois do Mar Egeu, fica no que hoje é nomeado Ásia Menor, uma ilha ainda chamada Lesbos, e que pensou não a partir da filosofia, porque a filosofia não existia ainda, mas a partir da poesia. E aí a Lesbos escreveu uma obra de 9 livros, 8 desapareceram, restam apenas fragmentos da sua obra, e tem um que permaneceu, que hoje a gente ainda tem, que se chama Afrodite. O primeiro livro da obra de Safo se chama Afrodite. Então, assim, a Safo é uma autora genial, a gente tem pouca referência da obra dela, mas a gente tem uma obra que se chama Afrodite, em que o assunto fundamental vai ser exatamente esse, que é o tema do amor, né? O título, inclusive, contempla essa questão porque Afrodite é a deusa do amor, é a deusa que nos permite nos elevar para uma dimensão que é a dimensão dos deuses, no âmbito da mitologia grega, e dos deuses que, no caso de Safo, a deusa do amor, que é Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza. E na poesia da Safo, a gente tem isso, a poetisa, o eu lírico, solicitando a deusa Afrodite calma, né? O eu lírico, aquela personagem que escreve a poetisa ela fala: ó, Afrodite, dê-me calma para suportar o terror de ser amada, de não ser amada por quem a gente ama. E aí Afrodite mesmo, a deusa, responde, fala para o eu lírico: olha, fica sossegada, porque a pessoa que te despreza
logo te amará. Ou seja, a pessoa que você ama e que não te confere o respeito de que você precisa, a pessoa que você ama e que não te ama, logo, logo a própria deusa vai trazer para o eu lírico. A própria deusa vai trazer esse amor que, no entanto, faz sofrer a personagem principal. E aí, no poema, a gente é convidado a saber como que acontece isso, que é a paixão. A paixão, no poema da Safo, é um estado descontrolado. Né? O eu lírico, ele fala assim, olha, subitamente eu não sei o que fazer, nas minhas veias corre um sangue que quase irrompe, né, a veia, eu fico verde e eu não consigo mais me controlar. E a metáfora principal é essa, ela fica verde, né? Ela fica de tal modo acachapada, ela fica de tal modo elevada pelo amor que ela fica verde. E aí é muito interessante isso, né? Que assim, ela nos leva a conceber isso, de que quando a gente ama de verdade, a gente não tem qualquer controle sobre essa emoção. E a gente pode saber que a gente ama, então a gente pode saber com muita nitidez a diferença, por exemplo, entre amizade e amor. Porque quando é amor, a gente fica descontrolado, a gente fica sem saber o que fazer, a gente deixa as coisas caírem sem saber, a gente fica verde na linguagem da Safo. E então, assim, é um sentimento descontrolado. Não tem a mínima relação. Né? É muito nítida a diferença entre uma amizade e o amor. Porque apenas no amor a gente é invadido pelo sentimento de pudor, o sentimento de vergonha. Então, na frente do objeto amado, a gente fica com vergonha, a gente fica com pudor, a gente não consegue se controlar, o corpo fica autônomo, a gente não tem realmente capacidade de submeter o corpo ao nosso desejo, é como se a alma ela tomasse asas e aí a gente fica no limite da nossa mortalidade, é como se a gente fosse invadido por um sentimento que é um sentimento divino, que é o sentimento da imortalidade, é o sentimento de ser invadido por um deus, uma deusa, no caso a deusa, né, porque é Afrodite, nomeada Afrodite, mas também Eros é um deus que a Safo vai convidar a se colocar para ela, porque senão ela fica num sentimento que é o sentimento de tédio. Então, o eu lírico da poesia de Safo, ele é assim, né? Ele convida Afrodite para tomar o corpo dele, ele convida Eros para tomar o corpo dele, porque sem Afrodite e sem Eros, ela não consegue escrever. Ela precisa de Afrodite, ela precisa de Eros para poder ficar sempre produzindo poesia. Então, na poesia de Safo, a gente é convidada a ver isso, né? Como que se dá a necessidade de estar nesse estado, que é o estado da paixão, para poder o eu lírico escrever sem esse estado de estar apaixonado, a poetisa não consegue escrever. E aí é uma situação muito contraditória, porque quando enlevada pelo deus Eros, quando enlevada pela deusa Afrodite, ela fica sem controle. Ela fica, de uma certa forma, um desespero, num estranhamento, num sufoco danado. Agora, sem esses deuses, ela não consegue produzir poesia. Então, é uma situação muito limite, que é essa situação de quando está sem o desejo, quando está sem o Deus, sem a deusa, fica no tédio, não consegue escrever. Agora, quando está sob o enlevo da deusa e do deus Eros e Afrodite, você não consegue se controlar. Então, fica chorando, adolescente e até adulto, né, quando está apaixonado, fica chorando, qualquer coisa fica chorando, fica com taquicardia, fica sem conseguir se controlar,
fica nesse sistema que é o sistema de um desespero contínuo, mas esse é o meio, é o pretexto necessário para a produção da poesia. Então, assim, o que acontece, pelo menos na compreensão de Safo, ela tem uma atitude que eu considero muito filosófica, que é essa atitude de poder se experimentar, né? O eu lírico, ele se permite se experimentar. Ele é convidado a saber, poxa, quando que eu estou elevada por um deus, por uma deusa? Quando que eu estou acometida pela experiência, que é a experiência do pudor, da vergonha frente ao ser amado? Por que acontece isso? E tomar essa experiência como benéfica, porque sem a experiência você não consegue escrever. Então, você não consegue produzir arte sem essa experiência, que é a experiência da paixão. Por mais difícil que seja lidar com essa experiência, a Safo vai falar, não, eu preciso dessa experiência. Ela convoca a deusa e o deus a tomar o corpo dela, por quê? Porque ela precisa da experiência para estar produzindo, para poder estar, no caso, sobretudo como professora, diretora da escola, que vai ser a escola dela, a escola de Safo, dedicada ao ensino e formação de adolescentes, mulheres, para serem casadas. Então, assim, na poetisa Safo, a gente tem essa experiência de amor pelo desespero, que é o desespero de estar apaixonado. Então, é bem legal. Eu acho, assim, bastante... eu acho genial da Safo essa amplitude, né, para aquela que é a deusa do amor, essa convocação à deusa do amor e esse convite à paciência, porque ela fala, olha, não se preocupe, a deusa mesmo fala, não se preocupe, aquela pessoa que não te ama, ela logo vai te amar, porque é como se fosse assim um teatro, a existência na sociedade, ela vê como se fosse um teatro, porque num determinado instante ela ama quem não a ama. No instante seguinte, a pessoa que ela ama vai voltar para ela, porque a deusa vai promover essa reunião. Bom dia, Guilherme. Bom te ver por aqui. E aí, então, a gente tem na Safo esse elogio à paixão, elogio ao descontrole, elogio ao sentimento, que é o sentimento de descontrole ocasionado pela paixão. Né? Essa perspectiva de elogio da paixão vai retornar na obra de Platão. Em Platão, a gente vai ver em vários diálogos, sobretudo no Fedro, mas também no Timeu, e vai ser esse o tema da nossa aula de hoje, como que o amor aparece no Timeu, a gente vê esse elogio da paixão como um estado necessário para a produção, tanto poética quanto filosófica. E hoje a gente vai ver como isso surge na obra do Timeu, desculpa, de uma forma inusitada, por conta do seguinte: tradicionalmente a gente lê o Timeu pelo Timeu e já é uma obra super difícil. O que a gente vai tentar fazer hoje é o seguinte: a gente vai ler Pitágoras, que é um autor super controverso. Pitágoras é sim esse autor do Teorema de Pitágoras, é um autor muito utilizado na matemática, apesar de que, tanto na época do Pitágoras quanto na época de Platão, o termo matemática não existisse ainda, então seria assim, impróprio filosoficamente ou anacrônico dizer que Pitágoras e Platão são matemáticos. Eles não são matemáticos porque matemática não existia nessa época. O que existia eram os números. E tanto em Platão quanto em Pitágoras, a gente vai ver esse elogio e mesmo reverência aos números como entidades capazes de nos oferecer um guia, né? Os números são como guias para nos elevar, sobretudo, ao sagrado. Tanto em Pitágoras quanto em Platão, a gente vai ver essa conveniência ou esse elogio
dos números como capazes de nos revelar um âmbito que é o âmbito dos deuses e nos elevar ao âmbito dos deuses. É muito curioso como isso acontece na seita de Pitágoras, né? Porque Pitágoras ele vai ter uma seita e para você conseguir se adentrar na seita, você vai ter que mostrar, tornar evidente a sua proeminência, a sua virtude com os números. Isso acontece também na obra de Platão, está escrito lá na academia, no pórtico da academia. Para você entrar nesse recinto, você precisa conhecer os números, você precisa ser virtuoso no estudo dos números. E aí, no Timeu, então, o que acontece na história da filosofia? Desculpa. O que acontece nessa história? Pitágoras é um autor que teria existido nisso que é hoje chamado Itália, ou seja, distante, um mar inteiro da Grécia. Não é um autor tratado como grego, porque, na época, apesar de ser Grécia, o território que na verdade, é grego, sim, né? Ele é grego, mas não é de Atenas, melhor dizendo. Ele não é um ateniense. Pitágoras não é um ateniense. Ele é grego da região onde hoje se chama Itália. Acho que é Macedônia. E lá, nessa região, ele vai fundar a seita dele, isso no século VI a.C., ou seja, 200, 300 anos antes de Platão escrever o Timeu. 200, 300 anos é muito tempo. É muito tempo para terem se perdido os textos de Pitágoras, porque Pitágoras tinha uma seita, mas a obra dele vai desaparecer. A gente não sabe se, quando Platão estava escrevendo o Timeu, ele tinha disponível os textos de Pitágoras. Por cuidado, por rigor filológico, por rigor filosófico, a gente é levado a compreender que, como a gente não tem acesso aos textos de Pitágoras, porque eles se perderam, a gente só tem acesso aos textos de Timeu, o texto de Platão, os textos de Platão, a obra Timeu. O que a gente pode fazer? A gente pode ler o Timeu, entendendo que Platão ele tinha esse referencial de Pitágoras como imprescindível para a gente poder fazer filosofia, e a filosofia, digamos, pode ser até que tenha sido Pitágoras o inventor da palavra filosofia, existe essa hipótese. O que tem de pitagórico na obra de Platão? É isso que a gente pode fazer. A gente pode ler o Timeu tentando compreender qual é o lugar dos números nessa obra. E o lugar dos números é esse que a gente colocou. De uma forma simplificada, os números eles aparecem no conceito de música, e, sobretudo, no conceito de música das esferas. O que quer dizer o conceito de música? Qual a relação entre música e os números? O Platão vai falar, olha, existe um acontecimento que é a música das esferas, que relaciona os astros, as estrelas, ou seja, o cosmo, o céu, à existência desse que pensa. Então, quem pensa, o filósofo, ele está num lugar que é o lugar de se deixar tomar por uma música, que é a música dos astros, a música das estrelas. Existe um verdadeiro enigma na obra de Platão, que é esse enigma. Poxa, de que ele está falando? Será que a gente aqui, mortais, a gente pode ouvir essa música? Na obra que o Timeu ele vai falar, olha, a gente está sempre ouvindo essa música, queira a gente, queira não. Se a gente está nesse cosmo, que é o cosmo ordenado, onde tem céu, tem terra, tem ar, é porque a gente já está jogado nessa música. E como que a gente pode tornar, então, consciente que a gente está jogado nessa música? A gente pode se atentar para os números, a gente pode colocar aí a relação dos números como uma relação essencialmente perfeita. E isso fica nítido na harmonia musical. A harmonia musical, que a gente pode experimentar através da
afinação de um instrumento de cordas, quando uma afinação se dá de uma forma perfeita, essa experiência de escala musical, a experiência de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, como soando como um efeito divino sobre o nosso corpo, a gente ouve uma música e a gente se eleva e parece que a gente se livra de toda angústia, de todo sofrimento, e a gente se apaixona por uma música, a gente passa a amar uma música e a gente passa a considerar a vida maravilhosa. Essa experiência causada pela experiência da harmonia musical. Isso, segundo a personagem Timeu, na ópera Timeu, é uma experiência capaz de nos elevar ao âmbito dos deuses. Então, a música seria esse instrumento superior, porque nos é capaz de mostrar a verdade, que é a verdade da maravilha que é a existência no cosmos, a maravilha que é a música, a maravilha que é a harmonia musical, e que Pitágoras já havia descoberto, porque Pitágoras ele tem isso também, né, de ter aí descoberto a harmonia. O que significa descobrir a harmonia? Quer dizer, descobrir afinação, ou seja, uma relação de número, uma relação de escala numérica, como capaz de promover um sentimento de harmonia, que seria assim. Na verdade, o Pitágoras a gente não tem prova de que ele fez isso, né, que ele descobriu a harmonia. O que a gente tem é a consciência de que ele pode ter descoberto a harmonia e que isso ressurgiu na obra de Platão, no Timeu, através desse elogio da harmonia, através do elogio da música, o elogio dos números, e dos números como também presentes na relação, que é a relação entre as estrelas, no céu mesmo, a relação entre os astros, as estrelas e o planeta Terra e o Sol. O que a gente sabe é que Platão já tinha essa consciência de que o planeta Terra é redondo e que os astros eles estão numa relação que é uma relação de esfera, rodando ao redor da Terra. A princípio, ele concebe, então, um sistema planetário que é geocêntrico, a Terra ocupando o centro do universo, mas existe também a hipótese de que ele tenha alcançado aí o heliocentrismo, a concepção de que o Sol possa estar no centro do universo. Então, vamos lá. O que eu queria convidar vocês é a hipótese de ler alguns versos que são tomados como versos de ouro de Pitágoras, que foram escritos no século III a.C., portanto, aí 500 anos depois da existência supostamente histórica desse pensador, que foi o Pitágoras, no intuito de tentar aí colocar escrito aquilo que o Pitágoras tinha pensado. É muito provável que Pitágoras, lendo esses versos de ouro, discordasse deles. Mas é o que a gente tem de hipótese para tentar ver no Timeu se é verdade mesmo ou não esses versos serem de Pitágoras. Em outras palavras, a gente tem um texto que é um texto de fato de Platão. Alguns acham que a gente tem a doutrina de Pitágoras nesse texto de Platão. E a gente tem alguns versos, algumas frases que são conferidas a Pitágoras, mas a gente não sabe se esses versos são de Pitágoras ou não. E aí eu quero convidar vocês a ler esses versos para a gente ver se esses versos podem nos ajudar a saber como lidar com esse caráter, esse problema, que é o problema da gente amar quem a gente quem nos despreza, que é exatamente esse o problema colocado lá no Timeu também, porque no Timeu a gente tem isso, né? O amor é o problema fundamental
do Timeu no seguinte sentido: a gente tem ali uma colocação de como que o amor se dá no corpo, né? A anatomia do amor no corpo, a anatomia do corpo como capaz de dar uma explicação conveniente sobre o porquê do pudor. Segundo o Timeu, a gente ama, e quando a gente ama, a gente tem pudor. Beleza. A gente é invadido por essa sensação de a gente fica verde, como diz a Safo. O Timeu fala que isso é bom, porque ficar com pudor frente ao objeto amado, isso é capaz de nos fazer descobrir o amor verdadeiro. Então, o difícil é a gente conseguir aprender a lidar com essa situação, de ficar descontrolado. Mas é melhor assim do que sem ter a capacidade da gente descobrir a quem a gente pode amar. Ou seja, é melhor a gente ficar com esse sentimento de dor de barriga, de taquicardia, de ficar verde, de ficar descontrolado quando a gente está apaixonado, do que a gente não amar. E a gente não se permitir descobrir o que é isso que nos faz ficar loucos, né? Nos faz ficar com esse sentimento de... como é que estava ouvindo? Eu vou morrer, né? Adolescente assim, volta e meia. Caraca, professora, eu não consigo ficar perto dele, ou caraca, professora, eu não consigo ficar perto dela, eu sinto que eu vou morrer. Volta e meia eu tenho alunos que vêm me falar sobre isso. E aí eu me sinto frustrada por não conseguir contemplar esse sentimento com base na filosofia. E pode ser que hoje eu consiga. Vamos tentar. E aí, então, vamos ver nos versos de ouro de Pitágoras se tem aí uma explicação ou pelo menos um remédio para esse sentimento, que é o sentimento da paixão, ou, digamos assim, um guia a respeito de como que a gente pode lidar com esse sentimento de descontrole sem que a gente perca algo que é fundamental para todos nós, que é o respeito próprio, né? O amor, o cuidado consigo mesmos. E aí, vamos ver. Vamos ver, então, o que nesses versos dourados de Pitágoras, que são tão polêmicos, se foram mesmo de Pitágoras, a gente não sabe, o que nesses versos dourados de Pitágoras tem que ressoa na obra O Timeu, sobretudo com relação aos números e a paixão. Será que nesses versos de Pitágoras a gente pode aprender a amar sem que o amor nos aterre, sempre que o amor nos coloque impossibilitados de nos cuidar, né? De nos cuidar enquanto seres humanos? Então vamos lá, vou ler os versos. É quase assim um texto de autoajuda, né? É uma autoajuda. Primeiro, adora os deuses imortais, como eles estão estabelecidos e ordenados pela lei. Então, a primeira dica que o Pitágoras dá para a gente conseguir lidar com a gente mesmo é, primeiro, adora os deuses imortais. Isso a gente viu que a Safo faz, né? Ela adora Afrodite e adora Eros. Quais são os outros deuses imortais? Zeus, que é o deus da justiça. Hermes, que é o deus ferreiro. Eu acho interessante que no candomblé e nas, enfim, religiões de matriz africana em geral, a gente tem muito semelhante. Então, assim, Xangô parece muito com Zeus. Ambos são os deuses do raio, ambos são os deuses da justiça. E aí lá, a gente tem também um deus imortal, é o Hefesto, é um deus ferreiro, é um deus que ele, como é que ele faz? Ele molda as ferramentas e ele faz instrumentos, faz joias, faz tudo que é possível de você construir com base nas ferramentas, as próprias ferramentas ele faz. E no candomblé a gente tem também Ogum. Ogum é o deus ferreiro. E tanto Hefesto quanto Zeus
no Timeu estão presentes, quanto no candomblé, Zeus e Ogum estão presentes numa relação que é uma relação de competição pela deusa. No caso, no Timeu, a gente tem a deusa Atenas, a deusa da sabedoria. De certa forma, tanto Zeus quanto Hefesto, Apolo também, na obra Timeu, vão entrar em competição pelo amor de Atenas. Nas religiões de matriz africana, a gente tem essa mesma relação. Xangô e Ogum em competição pelo amor de Inhansã. Então, é uma relação, né? Os deuses estão em relação de amor também. Os deuses, eles próprios, eles são capazes de revelar algo que é próprio à nossa mortalidade, que é essa relação de dificuldade com o aprendizado do amor. Até os deuses sofrem. Então, primeiro, adora os deuses imortais. Segundo, reverencia o juramento. E, em seguida, os heróis, cheios de bondade e luz. Ele está falando aqui que a gente precisa ter como referência as pessoas que foram capazes de mostrar que são virtuosas, que são éticas. São os heróis, as heroínas, cheias de bondade e luz. Terceiro, honra igualmente os gênios, espíritos terrestres, prestando-lhes o culto legalmente devido a eles. Os daimons, né? A gente vai ter a presença do daimon na figura de Sócrates. Sócrates, que aparece tão pouquinho no Timeu, ele vai ser o filósofo que, por excelência, reverencia os daimons na medida em que ele se deixa tomar pelo daimon, nos momentos em que ele precisa mais pensar. Quando ele está mais em aporia, ou seja, aporia quer dizer quando ele menos sabe que decisão tomar, quando ele está tomado pela dialética, pela dificuldade de dar uma resposta para algum problema, vem o daimon e o ajuda a pensar. Então, ele também é esse ser que honra gênios terrestres, os daimons. Quarto, honra da mesma forma teus pais e aqueles mais parecidos com ti. Aqui a gente tem uma demonstração, né, um convite a você se colocar junto àqueles que são parecidos com você, que lhes são semelhantes. Isso aqui tem muito no Guimarães Rosa. Guimarães Rosa vai falar isso. Olha, sempre procure estar com aqueles que te assemelham, são assemelhados a você. Por quê? Porque se você fica com aqueles que são muito diferentes de você, eles vão tentar te destruir apenas pelo fato de você ser diferente. Fica a dica. Quinto, de todo o resto da humanidade, faze dele teu inimigo que se distingue pela tua virtude. Então, de todos os demais seres humanos, ou seja, aqueles que não são parecidos com você, procura fazer destes também os seus amigos, ainda que distintos. Não trate mal aqueles que são diferentes de você. Busca tratá-los bem, conforme a tua virtude, conforme a tua excelência, a tua areté, em grego. Sexto, sempre dê ouvidos às suas suaves exortações e tome um exemplo de suas ações virtuosas e úteis. Ou seja, busca agir com virtude, busca agir pelo bem, pela generosidade. Sétimo, evita o máximo possível odiar teu amigo por uma pequena falha. Saiba perdoar, né? Se você tem um amigo e ele te trai por alguma coisa, supera isso, porque mais importante do que qualquer momento de desatenção ou mesmo de desamor é o amor, é a amizade. A amizade, o amor pode superar tudo. Oitavo, o poder é um vizinho próximo da necessidade. Aqui provavelmente é Kratos e
Ananke. Kratos é vizinho a Ananke. O poder é vizinho da necessidade. Acho que o sentido dessa frase é o seguinte: o poder, ele pode ser alcançado de diversas formas. O tirano é aquele que busca o poder pela violência. E aqui nessa frase a gente tem a condenação disso, porque ele fala, olha, o poder vai ser dado na medida em que houver necessidade da sua presença. Não busque colocar-se como poderoso a partir da violência, mas a partir da necessidade. Seja querido ao invés de impor esse desejo de ser querido. Seja querido por conta de que você, sendo uma pessoa virtuosa, a sua pessoa vai ser desejada com base nessa necessidade. 9, saiba que todas essas coisas são exatamente como eu lhes disse, e acostuma-te a superar e vencer essas paixões. Então, essa questão que a gente colocou como o tema da nossa aula, o porquê da gente tender a amar quem nos despreza, ele traria como uma questão necessária da gente superar e vencer, né? A gente precisa vencer tanto esse amor que a gente possa ter por quem nos despreza, quanto essa questão da violência que a gente tende a colocar para que as pessoas nos amem, né, conforme a índole do tirano. Então, se a gente se deixar tomar pela índole da tirania, a gente vai forçar alguém nos amar sem que a gente ame a pessoa. Isso é o que o Pitágoras vai mais condenar. Ele vai falar, é melhor você não amar do que você desejar violentar a pessoa que você ama com poder ou força. É melhor até nem amar, se for o caso. Nem ter paixão, se for o caso. E aí, a paixão, então, que ele vai colocar, supera a gula, a indolência, a sensualidade e a raiva. É muito parecido aqui com os pecados capitais, né? Que a gente precisa também superar, segundo as doutrinas cristãs. Bom, hoje não vai dar para a gente tratar dos 71 versos de ouro, mas fica a dica, mas é uma recomendação de leitura. Então, os versos dourados de Pitágoras, a gente leu 10 e já viu que eles são demais, né? Muito lindo. Talvez se a gente conseguir levar esses versos dourados para o nosso cotidiano, a gente vai ficar muito próximo do que Platão coloca lá no Timeu, que é se tornar um ser humano divino, um ser humano que não inveja. Na verdade, ele fala de Deus. É um Deus que não tem inveja. Se a gente conseguir realizar esses 71 versos aqui na nossa prática diária, eu acho que a gente vai conseguir. Bom, o tempo da nossa aula de hoje acabou. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês, desejar um ótimo fim de semana e deixar um beijo no coração de cada um. Obrigada pela presença. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, Thiago, para você também. Tchau, Guilherme. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.